Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Estamos ao vivo agora, 19 horas. O sol já se pôs aqui em Porto Alegre. E vou adicionar agora aqui uma das nossas. A Paula deve estar chegando. Hoje a live tem como tema. A Paula chegou. Oh, oi. Peraí, deixa eu tirar o Ok. óculos, porque senão eu fico brilhando. Boa. E aí, como são as coisas? Tudo Tudo bom? certo com você? Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos começando mais um Sunset Page, que é uma iniciativa da Clínica Prime Baby. Para quem não conhece a clínica ainda, né? Nós somos uma clínica que se preocupa com um cuidado integral de crianças e adolescentes e bebês, é claro, né? E hoje nós temos aqui duas profissionais da clínica, né, que compartilham o mesmo sobrenome, né, Sanseverino, e por isso hoje o tópico é cuidado em família. Paulo, tu quer começar te apresentando? Posso começar. Primeiro, boa noite para quem está aí conosco, ou quem está vendo depois também. Meu nome é Paula, eu sou um Sanseverino também, meramente uma curiosidade. Eu sou médica, pediatra, pneumologista pediátrica. Eu tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente. E desde, sei lá, da faculdade, assim, meados da faculdade, eu sempre acabei me envolvendo com as crianças, assim, fazendo projetos na área mais pediátrica. E daí fui virando PED. E depois virando pneumoped, e depois virando os dois de novo, e aqui estamos, numa Legal. fase nova desta clínica, que agora é uma clínica, antes Clínica. não era, Sim. para compartilhar algumas coisas, algumas novidades. Legal. E fica a dica também, né? Daí, como tu estava falando, que agora é uma clínica, a gente está se estabelecendo agora. Temos os nossos fundadores, que são o Dr. Alberto Sanseverino, que também não é coincidência o sobrenome dele, a doutora Desirê Volkmar, onde eu vou falar naturalmente sobre o nome, e a doutora Aglaé Marafim, né, fundaram a clínica, então, que hoje a gente está trabalhando e posicionando ela no mercado com essas lives. Então, já teve uma primeira live que a doutora Desirê contou toda a história da clínica, foi muito legal. Foi bem legal a live, né? Pra gente conhecer coisas que eu me lembro dela falando da clínica da Itororó, e eu me lembro desse nome Itororó porque eu achava quando eu era menor, né? Não vou dizer criança, porque é menor. Itororó é uma palavra engraçada, então eu tenho memórias disso também. Sim, da casinha que ela tanto Da sonhava, a gente casinha que eles sonhavam. participou. Mas eu vou me apresentar também, Isso. então, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Marcela Sanseverino, eu sou psicóloga, tenho bacharel em educação física, fiz mestrado na área de pneumo, né, lá no Clínicas também, e completei meu doutorado em março desse ano em psicologia pela PUC. Então, a parte toda da psicologia da minha vida foi pela PUC e toda a outra parte foi pela URGS, né? O pré-psicologia foi pela URGS, mas hoje eu atuo como psicóloga e eu também estou criando a minha própria empresa, que é o Exercício com Sentido, e tento levar um pouquinho desses aprendizados também para a clínica Prime Baby. Afinal, a URGS vai no coração para sempre, vai ser É, assim. eu fiquei pensando, Paula, que tu contou o quanto tu estava te descobrindo o PED e eu fiquei pensando que era para estar participando hoje da live, né? O Dr. Alberto Sanseverino, que é o pediatra fundador da Clínica Prime Baby. E uma E talvez. influência nesta vida pediátrica minha também, querendo ou Exato! não, né? E é isso que eu ia te perguntar, se ele influenciou ou não. Com... Como é que. Vamos falar um pouco disso, eu acho, né? Vamos falar. Sim, querendo ou não, os médicos da família, né? Não só o doutor Alberto, mas também a doutora Maria Tereza e o doutor Inácio, que é meu pai.
sempre me influenciaram. Dizem que eu não ia ser. Não, papai nunca disse que era para eu ser médica, mas me buscava na creche de ambulância, eu achava tudo muito legal. Eu ia passar visita no final de semana e eu achava o cheiro do hospital muito legal. Então era tudo sem querer, mas querendo, eu fui virando médica. E pediatra, os outros dois sanseverinos da família são pediatras, né? E fizeram parte da minha formação. Acho que a doutora Maria Tereza, ou a tia T, como a gente chama, até um pouco mais na parte acadêmica, assim, por todos os projetos na faculdade junto com a genética que eu tive. Eu fiz parte do CIAT, que, para quem não conhece, é o Sistema de Informações de Agentes Teratogênicos. Então, é uma equipe que recebe consultorias de profissional de saúde e até mesmo de pacientes sobre: será que se eu tomar essa medicação na gestação, isso pode ter alguma influência para o meu bebê? Ou o meu bebê teve alguma coisa e eu usei essas e essas medicações. Então, o que a gente fazia era avaliar se aquela medicação era teratogênica ou não, e a gente tinha uma rotina de semanalmente estar juntos ali, estar discutindo, e vários artigos e posters publicados também junto com o pessoal da genética, né? E Acho que um depois... parêntese só para explicar para quem não é da área da saúde, para os pais também dos pacientes da clínica que acompanham, o que é teratogênico. Não sei se todo mundo sabe, mas acho Boa, bom Marcela. contar. Bom, teratogênico é uma droga que na gestação pode levar a alguma malformação, deixando basicamente isso. Então, alguma medicação, alguma mãe que estava tentando engravidar e está tendo abortos de repetição, por exemplo, para a gente avaliar se tem alguma coisa. Uma que era muito comum de fazer, eu tenho certeza que alguma das mães que está ouvindo deve já ter se perguntado: será que eu posso pintar meu cabelo estando amamentando, ou ainda gestante, ou fazer botox? Então, essas eram perguntas que a gente devolvia para o CIAT, porque eles faziam uma revisão atualizada do que tinha de evidência sobre aquilo, assim. E depois de médica e de pediatra, já fiz uso do CIAT também, até para tirar dúvidas como essas, para poder oferecer o mais atual em termos de evidência para os nossos pacientes, que eu acho que essa é a ideia da clínica hoje, né? Da gente conseguir trazer o melhor e estar sempre tentando ser melhor, né? A gente como profissional, para os nossos pacientes, para que eles tenham o melhor de evidência, podendo ser o tratamento deles, né? E daí isso, em conjunto, assim, com outras especialidades, como a psicologia, ou também como a fono, que agora a gente tem também, isso acaba agregando mais no nosso cuidado, no nosso dia a dia de trabalho, para que a gente possa ir juntando várias experiências ou locais, e às vezes nem sabia que existia o CIAT, por exemplo, eu que tinha acesso ao CIAT, por exemplo, e aqui estou eu contando hoje, por acaso a gente chegou nesse assunto e descobrindo pequenas coisas novas, né? E eu tava pensando que justamente o nosso tópico e que as pessoas devem estar pensando é o que faz uma pneumopede e uma psicóloga na mesma live, né? Qual é o que tem em comum, assim. E eu acho que a gente podia contar um pouco para as pessoas, né? Que tanto a psicologia quanto a medicina, a pediatria, né, nesse caso, se preocupam, né? Primeiro, acho que o primeiro de todos é oferecer tudo isso que tu estava falando de informação com base em evidência científica, orientação para os pais, até cuidado das mães desde a gestação ou às vezes até antes, né? E para tudo isso também para o desenvolvimento mais pleno possível das crianças que a gente está gerando, que são o nosso futuro. E Tem das também os famílias, né? cuidados Agora você estava das falando, eu famílias. acho que todo do desenvolvimento das famílias, né? É. Porque a gente pensa, às vezes, como pediatra também, a gente pensa na criança, está focado na criança, mas a gente está cuidando de uma família. Então, esse acompanhamento geral, e junto, especialmente com a psico, eu acho que é um acompanhamento da família, mais até do que só da criança. Então, a gente somar todas essas especialidades e conhecimentos e informações só nos agrega, né? Perfeito. Perfeito. É isso. É. E também cuidar, eu acho que da rotina, que de novo vai ser de toda a família, né? Como é que eu incluo exercício, como é que eu faço introdução alimentar, e aí, de novo, vamos usar a fono, vamos usar a psico para criação de hábitos, a própria adesão, daqui a pouco, A medicação de uso contínuo.
No caso da Exato. asma, por exemplo, pegando aí, puxando a brasa para o meu lado pneumológico, né? O uso das medicações de uso contínuo e das rotinas, a gente, quem acompanha ou me conhece minimamente, sabe o quanto eu falo sobre higiene nasal e o quanto eu estou sempre mostrando e entendendo as angústias de que é difícil e que nem sempre a gente consegue. E às vezes é as quatro mãos para a gente fazer numa criança pequena. E de quanto a rotina nisso ajuda, e de quanto a gente ter um hábito junto e de como adaptar a nossa rotina, porque às vezes a gente precisa de alguém de fora para nos dizer, olhar, olha, e se a gente trocasse assim e fizesse É. só ajeitar aqui assim e fizesse dessa forma, vamos tentar, porque às vezes é tentativa e erro mesmo, né? A gente achar a nossa rotina de uma forma um pouquinho melhor. E daí vale para coisas de desenvolvimento, de novo, e de comportamento, e de sono. E sono também é outra coisa que é rotina. E que nem sempre Uhum. é fácil, né? Exatamente. E a Maitê está dizendo, né, que a criação de hábitos é multidisciplinar e acolher e incentivar essas famílias também é super importante. E o que eu gosto muito de trabalhar na clínica, a abertura também que eu tenho de conversar com vocês, pediatras, assim, porque às vezes é isso, né? A gente usar da nossa experiência prática, porque às vezes chega uma família e a gente não tá vendo só uma família, a gente tá vendo várias. Então, daqui a pouco, entre pegar isso aqui deu certo com essa família e a nossa experiência também. E a gente ir trocando essa experiência para além das evidências científicas, né? Toda a evidência que a gente tem enquanto clínica e a própria clínica já ter uma longa história, eu acho que isso conta muito Com e certeza. agrega, né? Mas, Paula, vamos falar sobre lavagem nasal, porque Vamos falar sobre lavagem nasal. eu acho muito legal. Acho que é uma coisa que tu traz muito no teu Instagram, claro. E só para falar, assim, um parênteses que não tem nada a ver, mas eu e a Paula usamos a mesma sala. E aí, outro dia, uma paciente me perguntou: o que que é esse potinho aqui? Então, isso é lavagem nasal, é muito Essa importante, garrafinha faça. que ficou aí no canto. Garrafinha, tem umas canetas, não sei o que, e uma garrafinha. Então, isso é lavagem nasal, faça. É bom, ajuda, tira as melecas. Mas assim, eu acho que tu podia contar um pouco assim para nós até o quanto, porque é algo super assim, simples de fazer. Adultos também podem fazer, né, Dé? Podem, ajuda um monte a fazer, com certeza. Tá, vamos começar. Eu acho que, do primeiro, não existe um método só de fazer, né? As pessoas acham, Uhum, fazer lavagem nasal tem que sair pela outra narina, ó. A uhum, Mari comentou ali, juro que aham, não sai pela outra narina. É a primeira coisa que o pessoal me diz, eu ponho soro no nariz, mas eu não faço aquela lavagem que sai do outro lado, nunca sai do outro lado. E às vezes tá tudo bem, porque não precisa sair do outro lado pra gente estar higienizando o nariz. Obviamente, dá aquela sensação de estar saindo a meleca, assim, dá uma ideia de que, né, tá saindo a meleca. Mas às vezes a gente precisa higienizar o nariz, ou às vezes jogar a meleca pra gente engolir, ou cuspir, ou, né, uhum, sair daqui, que é o importante. E não tem um jeito que é mais certo do que outro. Existem métodos um pouco mais eficazes para a gente tirar a meleca, que daí os autovolumes acabam ganhando, que daí são as garrafinhas, que nem aquela que estava lá no consultório, que a gente normalmente aperta. Hoje eu até, depois eu tô devendo um vídeo no meu Instagram, hoje eu ganhei uma garrafinha diferente, que parece uma lâmpada do Aladim, assim, chama Lota. Aquela uhum. ali a gente usa muito a gravidade para fazer. Ela não ficou aqui comigo, mas vai vir o vídeo, não se preocupem. Muita gravidade para fazer. E também tem um alto volume, então também ajuda a tirar sem aquela pressão que às vezes nos incomoda. É. Depois dos altos volumes, o que a gente tem? As seringas. As seringas aí tem várias seringas disponíveis hoje no mercado. Acho que dessas aqui eu tenho uma aqui para mostrar. Tipo, eu vou tapar a marca porque eu não, né? Mas, né, quem já viu já sabe. Né? Não, ainda não ganhamos público para nenhuma delas. As seringas tem várias, e tem seringas normais, e tem essas com bichinhos para tornar um pouco mais lúdico e para tentar ajudar a ser mais tranquilo esse momento, que às vezes não é. E o importante da gente fazer sempre gentil e suave. A gente vê muito a questão de sair do outro nariz, às vezes vídeos que a pessoa faz lá e faz tchac. E essa pressão forte às vezes pode incomodar o ouvido, pode ser o motivo pelo qual a criança não está querendo fazer tão bem. Então, às vezes é só uma questão de ajuste, assim, de como fazer e fazer outras vezes.
Depois a gente tem os sprays, aqueles jatos contínuos, os jets, que nos ajudam. É muito difícil sair do outro lado quando a gente usa os sprays. Mas para vocês terem uma ideia, assim, cada segundo que a gente aperta aqueles jets, sai mais ou menos 1 ml por vez. Então, o ideal seria a gente ficar apertando pelo menos uns 5 a 10 segundos ali em cada narina. O que às vezes não torna tão custo efetivo, mas ele é um jato mais suave, ele é um jato que ajuda a limpar, ajuda a fazer essa higiene e ajuda a hidratar o nariz, que também já nos dá uma boa adesão, assim, um bom conforto. E daí depois aqueles outros sprays, mais sprays, e daí os conta-gotas, que daí eu acho que se reserva aos recém-nascidos mesmo, e olhe lá, assim. Mas... Tem alguma indicação em relação a esses diferentes volumes, do tipo assim, pra rotina, que eu não tô gripada, né? Ou no caso a criança, né? Usar o menor volume e daí quando tá com uma constipação usar o maior volume ou isso não tanto faz? Não necessariamente. A recomendação dos altos volumes é que tu use mesmo pelo menos os 120 a 200 ml, 240 ml que faz a garrafinha ali. Mas nem sempre tem tanta coisa para sair, a gente aperta, sai ali, vem o sorinho e tá tudo bem. Se tá na rotina fazer pelo menos uma sprayzada ou uma apertada, tá ótimo. Mas notou que tá saindo um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais, fazer de novo. E o mesmo vale para seringa, né? Porque a seringa a gente põe 10, 20 ml para quem usa aquela seringa grande. E às vezes precisa de um pouco mais de seringas mesmo, para tu tá vendo começar a sair, mas eu já fiz 2, posso fazer uma terceira? Pode, se tá começando a sair, faz a terceira, às vezes é na terceira que sai. Normalmente, bebezinhos, assim, até ali mais ou menos uns 6 meses, assim, a gente usa entre 13 e 5 ml, assim, e à medida que vai tolerando, a gente passa para 5 a 10, e daí de 10 a 20, e de 20 ao infinito ml, assim, enquanto for necessário mesmo. Então, às vezes é só de perguntar assim mesmo, posso fazer assim? Pode. Perfeito. Eu queria aproveitar e trazer algumas dicas assim de tá, mas eu não faço isso ainda com o meu bebê, como é que eu incluo o hábito daí da lavagem nasal, então, na nossa rotina? Não tem uma resposta certa, e que era um pouco que a gente estava falando antes, né? Porque às vezes é só um ajuste, mas sempre que a gente vai criar um novo hábito, uma coisa que é legal, principalmente coisas rápidas, né? Como tomar uma medicação, fazer a lavagem nasal, que, ok, com criança talvez não seja tão rápida, porque eu não tenho criança ainda, eu faço em mim mesma, né? Mas talvez associar a algo que já está na rotina. Por exemplo, o banho, né? Para lavagem nasal, eu acho que fica bem apropriada. Claro, talvez no inverno ainda fazer a lavagem de roupinha para a criança não ficar com frio e a gente ter todos esses cuidados, né? Mas a toalha tapando ali, organizando, sempre ajuda, porque sempre faz uma melequinha, não importa assim o jeito. O banho eu acho que é uma rotina que idealmente ela faça parte da rotina de todo mundo, né? Mas já tá ali, tu já tá assim, não vai molhar a tua roupa, não vai ter uma função maior, assim, já colocar junto na rotina do banho. A Renata perguntou sobre descongestionantes nasais, e acho que esse é um parênteses importante a gente colocar. Descongestionantes nasais, como eu vou falar marcas, porque, enfim, como o Afrin, por exemplo, aquele que o pessoal gosta de botar uma gotinha antes de dormir para criança. Se tiver nefasolina, gente, não pode. Inclusive, existe risco de parada cardíaca, de ir para emergência, de precisar medicação. Então, às vezes, a gente tem que estar de olho no que a gente comprou. É soro fisiológico 0,9, 3% eventualmente, mas descongestionantes nasais não devem ser parte da nossa rotina, a não ser em momentos pontuais para adultos e prescrito por algum otorrino, idealmente, porque eles tendem a ser uma coisa que entra na rotina dos adultos, dá um alívio muito grande, e à medida que tu vai precisando mais. Quase viciante, então. Uma coisa viciante que para criança pode fazer muito mal. Já chegar em plantão, criança quase parando por causa do soro. E até a gente descobrir, ela botou umas gotinhas, pegou as gotinhas do nariz e fez lavagem com aquelas gotinhas. Perigoso.
coisas com remédios, a gente tem que Então, ter esse leia cuidado. os rótulos das medicações para se assegurar que realmente é só o soro, né? Soro fisiológico 0,9% ou 3% para quem vai usar um hipertônico, que às vezes ajuda a tirar as melecas. Eventualmente, em termos de coisas que vem junto em soro comum, o xilitol é um dos que aparece. E esse a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Esse não vai levar ninguém para emergência por usos maiores. Ele acaba sendo um pouco mais espessinho, assim, para lavagem. Lavagem, às vezes, não ajuda. Mas é importante essa pontuação da nefazolina, das Legal. medicações. A Marisa reforçou, assim, muito legal abordar esse assunto. E Paula, conta para nós que tu tem um e-book, né, que fala sobre isso. Sim, tem um e-book Tá lá todas grátis as só sobre informações. lavagem nasal. Ainda com os vídeos, quando a Rafa não fazia parte da rotina, assim, da lavagem, agora já tem alguns vídeos que a Rafa A Rafa é minha filha, para quem não conhece, ela Isso. tem 1 aninho e 4 meses. E ela faz lavagem nasal desde que ela tem dias de vida e ela tem fases, e como toda criança eu imagino que tem, ela tem fases que ela faz de boas a seringa e a gente consegue. Às vezes a gente precisa não tão de boas fazer a seringa porque tem meleca. Hoje, essas últimas semanas, ela tá numa fase boa com os sprays. Tá sendo um pouco mais caro pra gente, mas é como ela tem feito. É, como ela tem feito e a gente vai se adaptando. Já tentei as garrafinhas também, às vezes ela gosta da garrafinha, então às vezes é ter mais de um método e testar mais de um método também, para tornar parte da rotina mesmo. E de novo, a rotina é lavar o nariz. O método que a gente vai usar, às vezes a gente tem que adaptar e às vezes a gente vai adaptando na nossa rotina dentro, né? E quantas vezes por dia? Porque a gente está falando de colocar na rotina, né? Acho que quando eu já li na internet que quando tá muito congestionada, pode fazer mais vezes, né? Mas para quando não tá, uma vez por dia, tipo, junto da rotina do banho, Fica fica bem ok. adequado. Tá. Fica bem adequado. Uma vez, as coisas estando bem, uma vez no dia, tá bem adequado. Notou que tem mais meleca, pode fazer 2, pode fazer 3. Para bebezinho pequeno que tá trancado, pode fazer antes de mamar, porque às vezes eles com o nariz trancado, mamando, eles se atrapalham e daí é uma coisa que vai atrapalhar também ali a alimentação do bebê. Então, tá desobstruído ajuda bastante, ajuda a parte do sono também ajuda bastante. Então, às vezes a gente precisa fazer mais vezes e tá tudo bem. Sendo sono, tá tudo bem. Então, assim, mesmo para quando não tá com o nariz entupido, em geral, os pais, né, a maioria das famílias que eu oriento, Uma, ou da manhã e usam o da banho. noite. Isso, ou da manhã e da noite, uma vez no dia tá de bom tamanho. Tá. Daí a gente pode usar junto com a rotina do banho, que em geral é à noite para os pais, né? Chega da creche também. E vai para o banho, faz a lavagem nasal, né? Ali, da forma que ficar melhor. Pode já fazer no banheiro também, né? Daqui a pouco. Uhum. E é isso aí, acho que é uma dica boa, assim, né? Então, e lembrem, talvez vocês tenham outras coisas na rotina de vocês, para quem está nos ouvindo, lembrar de associar, então, né? Essa coisa nova, esse hábito novo, é uma das formas que a gente tem, né? Outros a gente pode ir conversando, daí pode ir muito caso a caso, mas acho que essa Eu dica até tenho uma sugestão que, às vezes, quando, para uns pacientes asmáticos ou riníticos que tem que usar uma medicação todos os dias no nariz, justamente a Renata botou assim, eu digo, põe do lado da escova de dente, porque também escovar os dentes, idealmente, a pessoa vai fazer de manhã e de noite, pelo menos. Então, tá ali do lado, tu já olhou, porque às vezes esquece, tá guardado não sei aonde, não vê, tem que ser uma coisa visível, tá ali do lado da escova de dente, eu tô visível. escovando os dentes, vou colocar meu spray do nariz. E daí consegue garantir que vai fazer de manhã e de noite. Eu vou fazer a minha medicação inalatória da asma. Põe ali pertinho da escova de dente, que tá garantido também. A lembrança, pelo menos. E daí Isso, diminui a chance de esquecer e de ficar sem dose, né? perfeito, perfeito. Ótimo. Vamos falar de exercício físico. Eu acho que é um tópico, né, que a gente gosta, nós duas. E eu, óbvio, né, tenho toda a formação em educação física, bato muito na tecla com todo mundo que me aparece na frente de tem que fazer o exercício. E ele é muito importante para o desenvolvimento, e principalmente nas crianças, eu acho que é legal de dizer que o cognitivo e o motor estão muito juntos, né? Então a gente está traduzindo, a gente está desenvolvendo a inteligência das crianças também
quando a gente desenvolve os aspectos motores de coordenação fina, né, da parte sensitiva. Até eu vi que nesse exato momento, por coincidência não, meu baby Jim Moinhos entrou agora, né? Então chegou bem na hora que eu trabalho lá também. E a gente faz toda essa parte de desenvolvimento, né? E é muito legal. E eu fiquei pensando, pelo lado pulmonar, digamos assim, também é importante, né? A prática de exercício físico. Não sei o que. Tô vendo que você tá lendo uma pergunta. Desculpa, eu Vamos tava lá. olhando só do soro Tranquilo. num potinho, pode lavar com a seringa e poderia ter contaminação ao fazer dessa forma. A questão da contaminação do soro, só um parênteses só pra Parênteses, gente claro. virar a página. Idealmente, o soro, depois de aberto, ele deve ser guardado na geladeira. Então, o do potinho, os 200 ml ali do potinho, por isso que eles também colocam do que uma vez que tu fez, é para usar aquele volume todo, assim, né? Na prática, às vezes dura um pouquinho mais, mas não deve durar mais do que uma semana, especialmente agora que começa verão e daí mais calor e daí mais chance de contaminação. E um para cada um de casa, né? Ter uma garrafa, se for usar as garrafinhas ou as seringas, ter o seu, né? Cada um ter o seu, justamente para diminuir a contaminação. Acho que era mais ou menos isso. Então, só agora. Deixa eu até aproveitar e perguntar. Porque a minha garrafinha, por exemplo, ela tem 2 bicos. Eu posso só trocar o bico? E usar o mesmo soro? Daí não. Ah, tá. Eu troco o soro, mas trocando o bico fica tranquilo. E se tu Troca o trocar soro o e troca soro, o bico. idealmente ter uma garrafinha para cada um, porque daí Tá. fica bem estabelecido qual é qual, porque às vezes pode esquecer de trocar e Entendi. enfim. Mas normalmente a marca. É sempre bom dar uma olhada no que eles colocam, mas eles põem uma semana normalmente de validade do soro, assim. E daí dá para esquentar um pouquinho no micro-ondas, assim, depois para tirar da geladeira, porque o gelado incomoda um pouco o nariz mesmo. E daí fica mais confortável. Acho que não consegui. Agora ficou. Voltando ao exercício físico, sim, a gente gosta muito desse tópico e eu também sou uma que bato um pouo na tecla com os pacientes. Quem tá fazendo de atividade física, quem tá fazendo de exercício? E daí, Marcelo, tu pode falar para todo mundo bem direitinho a diferença entre atividade e exercício, porque, né, sempre tem. Mas o que está se fazendo para se mexer e o que está fazendo para ajudar? Porque mesmo para os pacientes, às vezes o pessoal tem dúvida, paciente asmático só pode fazer natação. Não, paciente asmático pode fazer o exercício físico que ele gostar mais de fazer, porque pode ter medo d'água, pode não querer nadar, pode, né? Enfim, ele gostar de jogar bola. É bom fazer a natação? É bom, mas é bom também jogar um futebol se é o que a criança mais gosta de jogar. Então a gente tem que deixar ela melhor para estar fazendo a atividade física que ela gosta. E a questão toda do desenvolvimento e da parte de estar criando inteligência juntos são ligações neuronais que vão se criando, né? Então, tu vai aprendendo movimentos novos, vai aprendendo destreza nova, vai conseguindo evoluir marcos de desenvolvimento também, que são coisas que a gente sempre aborda, para tentar ir melhorando. E daí, o exercício físico, o melhor é o que você mais gosta de fazer e o que você faz com mais prazer, né? Hoje, para mim, é jogar beach tênis. Deus livre se eu ficar muitas semanas sem jogar. Porque me faz bem e foi uma coisa que eu estava precisando achar uma atividade nova, um exercício novo na época ali pré-Covid. E o beach veio com uma forma de não só me mexer, né, gastar energia, suar mesmo e melhorar a minha capacidade física, tanto em termos de peso, de altura, mas também de capacidade mesmo, porque a gente às vezes está viajando. Lembro, para mim é marcante. Da vez que eu estava viajando, a gente ia fazer uma subida numa montanha. Tá, tudo bem, subir numa montanha é uma super atividade física, mas eu estava para trás. O pessoal estava indo e eu subia 2, 3 pedras, eu já estava assim, meu Deus. E era uma época que eu estava muito sedentária nas minhas atividades. Então, coisas de aproveitar mais, coisas do dia a dia, ou coisas fora da nossa não da nossa rotina. Tu está viajando, está conhecendo um lugar novo, estava me faltando ar ali também. Então, trazer de volta o exercício físico para mim, para o meu dia a dia,
melhorou muito a minha capacidade de aproveitar as coisas junto e de agora também ter fôlego para ser mãe, porque quem é mãe aí sabe que a gente está sempre correndo e levantando. Hoje eu cheguei com a Rafa, eu tava com a mochila da Rafa, minha mochila do consultório, tinha caído não sei o que eu tava na mão, e ela se parou e ela queria colo. Deus o livre, ela ia caminhar adiante, ela queria colo, e daí taca-lhe mais um colo junto. Então, a capacidade física das mamães tem que estar em dia. Eu sei que é difícil também da gente conseguir isso. E aí entra também a nossa relação junto no consultório, de ver aquela família, não só a criança. A criança está fazendo atividade física, mas a mãe está lá esbaforida para resolver toda a parte da rotina e não tem uma horinha de vida para ela fazer a sua atividade física. Então, às vezes, aquilo também vai mudar a rotina daquela família, né? De estar todo mundo envolvido. Eu Sem acho contar que... no próprio modelo, né, Paula? Porque por que que eu tenho que ir para natação se a mamãe não faz nada? Se a mamãe não tem o momento dela? Ou a mamãe ou o papai, né, gente? Ou o papai, eu A botei gente tá mamãe porque falando estamos mamãe, aqui, mas o papai claro. também serve, com Mas o certeza. papai também, né? Então, ser modelo para os nossos filhos, né? É mais ou menos como tu querer que a criança coma, sei lá, brócolis e tu não comer o brócolis. Sim, e não ter o brócolis em casa, né? Não ter o brócolis em casa. Então, é tudo isso, assim. Ser modelo e funciona. E pro exercício físico é a mesma coisa, né? Mas, Paula, eu fiquei elencando alguns tópicos, assim, até para ressaltar toda essa tua fala, que eu achei super importante, né? São 3 coisas bem rápidas. A primeira, diferença de atividade física e exercício físico, eu acho bem importante pontuar, porque atividade física é todo o movimento que a gente faz, todo o movimento que tem gasto calórico na nossa vida. Talvez até aqui tá na live conversando já é uma certa de uma atividade física, porque eu, por exemplo, falo com as mãos, né, que não aparece, mas é que eu fico aqui embaixo assim. Mas é isso, se eu corri para pegar o ônibus é uma atividade física. Tudo que a gente faz, se eu for a pé caminhando, hoje eu fui a pé almoçar na casa da minha avó ali, da Baby Jean, foi uma atividade física. Agora, o exercício físico, ele não vai deixar de ser uma atividade física, porque é um movimento corporal, né? Que eu tô gastando energia, mas ele vai ser primeiro sistemático e ele vai ser organizado, digamos assim, para que o meu condicionamento físico melhore. Então, se eu só fizer atividades físicas no dia que tu fosse lá, por exemplo, se tu só fizesse atividade física e tu fosse subir a montanha, tu não, talvez não fosse ver tanta diferença. Ou veria um pouco, porque não estava fazendo nada, começou a fazer alguma coisa, ok, vai melhorar um pouquinho, né? Mas exercício físico vai ter. Então, se tu faz aula de beach tênis, eu acredito que o teu professor vai te incentivando sempre a melhorar, né? A correr mais, a chegar nas bolas, a melhorar o gesto motor. Então é isso. O esporte, o exercício físico, eles têm essa questão da melhora, seja do condicionamento físico, seja, né, de um gesto motor, seja da força para quem gosta de musculação em academia, seja da flexibilidade, por exemplo, para quem faz aí uma yoga, um pilates, né? Mas tá trabalhando alguma coisa. Então, esse era um ponto que eu acho importante. Tá, mas e para criança? A gente vai fazer um exercício físico? Eu acho que não deixa de ser, eu diria assim, né? Lá na Baby Gym, a gente então cria quase que uma rotina para as crianças, para que a gente dê os estímulos para que elas possam justamente, como tu comentou, Paula, passar pelas fases do desenvolvimento. Comece a engatinhar, né? Começa, por exemplo, pelo rastejar, pelo sentar, manter o tronco ereto, tarará. Como é que eu passo da postura sentada para a postura de 4 apoios, e como é que daí eu passo pro em pé, e como é que eu me equilibro. Então, tudo isso a criança precisa aprender. E é super importante todos esses estímulos, porque quando a criança nasce, eu vou falar de uma forma nada acadêmica, Paula, se tu quiser me corrigir depois, né? Mas quando a criança nasce, ela é só um monte de neurônio. E é muito neurônio, né? Muito, muito, muito neurônio que a gente vai perdendo ao longo da vida. E todos né? meio separadinhos. Só que eles são separadinhos, exatamente. No momento que a gente começa a estimular, é como se a gente estivesse criando uma memória muscular já na criança, né? Os neurônios se conectam, exatamente. E aí a criança começa a aprender, né? Então, se eu desde criança ensino a virar de lado, levantar, a acionar o abdômen quando eu for sentar, né? Tudo isso provavelmente vai ser uma criança que vai ter menos dor nas costas, né? Ou, por exemplo, eu, talvez pai, mãe, acho que vocês falharam, porque. Não, tô brincando.
Mas são esses estímulos que a criança vai criando memória muscular e ela vai. É quase que se a gente fosse fazer um paralelo, né? O que a gente faz é um treinamento funcional, né? Que o treinamento funcional hoje para adultos, ele é como eu adquirir força e consciência corporal para eu executar as minhas atividades diárias, né? Basicamente isso. Seja carregar a sacola do super, seja subir escada, seja, enfim, tudo que a Subir uma gente montanha quando está viajando. estender roupa no varal, subir a montanha nas férias, mas é para isso que serve o funcional, digamos assim. Né? E o que a gente faz lá na Bebijin e o que a gente tem que fazer com as crianças é esse funcional, para que elas consigam aprender a engatinhar, que elas precisam correr atrás dos brinquedos, elas precisam, né? E tem uma psicanalista que falou eu acho que agora eu não me lembro qual, porque eu não sou muito da psicanálise, mas olha minha mãe, não, foi só uma brincadeira. Ela falou que o brincar da criança é o trabalhar do adulto. Se o adulto precisa trabalhar, a criança precisa brincar, porque é nessa brincadeira que ela vai aprender o que ela precisa, né, para ir vivendo, né? Então acho que isso quanto também na brincadeira, tornar coisas de rotina parte da brincadeira. Esses dias o pessoal comentou que a gente estava abusando da Rafa, que estava fazendo ela botar coisa para lavar a roupa. Gente, para ela é uma brincadeira sem limites pegar os saquinhos de roupa, botar na máquina, tirar o saquinho. Tipo, faz parte da brincadeira ela fazer isso. E eu vi ali que a Marisa falou da questão da alimentação. É coisa de estímulo também, e da gente estar junto ali e trazer para fazer parte do mexer ali o omelete, pegar o ovo e mexer o omelete. Então, tudo isso de fazendo junto e de se mexendo junto e de tá fazendo parte e criando novas conexões assim, de assim junto, né? Então, é muito importante a questão do exemplo e do estar um com o outro. E daí vale não só na relação pai e filhos, mas também na relação de casal, assim, o quanto que a gente faz jogar junto ajuda, ou o quanto um estimula o outro ou não, assim, vamos caminhar junto, quem sabe a gente vai caminhando até ali para buscar o filho na escola, vamos junto caminhando, a gente já vai conversando, já vai tendo um momento diferente ali também, e daí acaba entrando na rotina não como uma coisa a mais para fazer, né? Não como uma atividade a mais, mas como parte da rotina. Então, como o brincar, botando as coisas da rotina também é parte do desenvolvimento, e para daí vai ser muito mais fácil da gente criar e tornar esses hábitos, né? Não ser uma coisa maçante, não ser, eu tenho que ir lá fazer isso, né? Sim, exatamente. Até a parte do guarda-guarda, né? Do guarda-guarda, Ser algo que faz parte. faz Faz parte parte do final. Terminou a brincadeira, então agora é o guarda-guarda, enfim. Isso, E a última coisa que eu queria falar, assim, ressaltar da parte do exercício físico, é o que tu falou, né? O exercício físico te ajuda a aproveitar todos os momentos da tua vida. Então, eu acho que essa é a conexão que é incrível, assim. Achar uma modalidade de exercício físico que faça que tu tenha prazer, que faça sentido, e que justamente tu perceba que, comecei a fazer o beach tênis, eu consigo subir a montanha, eu consigo correr atrás da minha filha, eu tenho força para carregar 2 sacolas. Gente, e eu vou falar uma coisa, só fazendo um parênteses, a sacola que a Paula, a mochila, enfim, que a Paula leva pro consultório é uma coisa assim, eu não sei o que tanto ela tem lá dentro. Mas é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, ó, se ela conseguiu carregar a mochila da Rafa, a dela e a Rafa, então o beach tênis tá arrasando. Fica a dica de beach tênis, façam beach tênis. Que ganha Passa a força dica que o também. beach tênis ajuda um monte. Ajuda E só uma coisa que eu acho que é importante só a gente pontuar, que tem relação com o exercício e com o dia a dia. Uma das maiores dores e queixas e dificuldades, e eu não sei se eu ponho como uma dificuldade, porque para mim não é um sofrimento, mas enfim, a questão do sono, né? O quanto a gente botar essa criança para correr, para brincar na rua e para se exercitar na rua, o quanto vai ajudar a rotina do sono e quanto vai melhorar o sono da criança e o nosso também, né? Porque a gente dorme muito mais descansado depois né, jogar umas horas de beach tênis ou, enfim, de fazer a atividade, o exercício que gosta mais. Para a criança, isso é muito importante. A questão da exposição do sol e de sair para brincar e para gastar essa energia e fazer essa atividade
ajuda muito na hora que a gente vai fazer as rotinas do sono e ajuda muito essa criança a pegar melhor no sono e a dormir melhor e daí conseguir brincar mais e fazer mais e mais conexões, porque o sono também, o Isso. descanso também ajuda essas conexões que a gente estava falando. É um círculo virtuoso, né? A gente fez uma cartilha para crianças, até se quiserem, depois peçam, a gente pode disponibilizar, ela é gratuita também, que a gente, até para explicar para a criança por que é importante dormir, né? E é como se à noite, essas conexões que a gente vai fazendo durante o dia vão criando, como a gente dorme, vem os sei lá o que que é, a corrente sanguínea, não sei, e vai fazendo toda essa limpeza, assim, no nosso cérebro. E é importante para que no outro dia a gente possa sujar de novo, fazer muita bagunça, né? Então, o sono é organizador e ele é essencial. A gente precisa trabalhar esses dois lados juntos, né? E aí criar esse círculo virtuoso, né? De durmo, gasto energia, me desenvolvo melhor. E, gente, Eu botaria junto gasto energia como, também. como bem e gasto, né? Porque daí a alimentação acaba entrando nesse ciclo virtuoso também e bebo mais água. Sim, doutora dermatologista Renata, exposição ao sol com protetor solar ou camadas de proteção é muito importante. A ideia do sol era mais de exposição à luz para criar as questões de equilíbrio hormonal e ciclo circadiano mesmo. Sobre dias frios e suar, a criança sua bastante, gente. As glândulas ainda estão aprendendo a se equilibrar, então é normal suar bastante. E suar bastante no exercício também é bem normal, é esperado. Por isso que a gente sempre recomenda ter um pouquinho de água junto, ou bastante água junto, para se manter hidratado. Eu acho que a gente pode ir finalizando, Paula. Pessoal, se quiserem botar mais perguntas aí, a gente vai respondendo. Eu fiquei pensando também, o tópico que eu esqueci foi para as mães que de repente as crianças têm alguma pneumopatia como a asma, né, que a Paula estava falando, ou até às vezes algum problema outro. E aí, meu filho pode fazer exercício, pode fazer natação? Sim, pode. E o exercício vai ajudar essa criança aí reconhecendo os seus limites. Então, talvez o papel do pai e do educador físico, fisioterapeuta que está junto, seja mostrar também para a criança, ó, aqui tu chegou no teu limite, vamos sentar, vamos respirar, tá? Né? Voltar, talvez seja uma criança que faça mais pausas, tá? Né? Enfim, mas a criança também vai conhecer o limite dela, porque ela literalmente não vai conseguir mais, né? Caminhar, correr, respirar. Então, isso também é muito importante. Eu acho que isso é outro aspecto super positivo do exercício físico, da gente aprender a ler o nosso corpo e as nossas limitações. E isso eu acho que vale muito. Eu acho que é mais um motivo para fazer desde pequeno um exercício físico, porque daí a criança desde pequena vai aprender. Eu posso ir até aqui, né? Não sei se faz sentido, vendo assim, Paulo. olha, eu consigo chegar aqui e consigo ir um pouco mais. Aquela coisa de percebendo as melhoras, né? Sobre a questão do sono, o que pode ajudar o sono leve? Fazer as rotinas e higiene do sono. Às vezes o quarto é cheio de estímulos, é cheio de brinquedo, tem telas, a gente não precisa nem entrar, seria um parênteses, assim. Mas às vezes tem muita coisa, muita informação. E no sono, às vezes, menos... Às vezes não, sempre. Menos é mais. Então, menos estímulo, menos brinquedos, menos conversa, menos luz, menos barulho. Às vezes é o que ajuda, assim, a manter o sono num constante. E entender as idades e rotinas de sono, né? A gente não espera uma noite completa de sono para um bebê pequenininho. Um bebê pequenininho vai acordar várias vezes, vai precisar mamar. Agora, um bebê que já tá maiorzinho, um bebê que já tá, já come normal, já gasta energia, já faz mais exercícios, daí a gente já vai tendo outras coisas a se adaptar e fazer uma rotina, né? Fazer todos os dias, idealmente dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Nem sempre é fácil e, né, a gente entende, mas a gente sempre se esforçar para isso também ajuda. E lembrar que a rotina do sono, ela deve começar já 2 horas antes do horário em si de dormir. Não é meia hora antes, né? Sim. Então, assim,
Se é uma criança que já está numa idade de tela, já remover essa tela 2 horas antes do horário que vocês colocam para dormir. E também ao acordar, lembrar de expor a luz solar com todos os cuidados dermatológicos, né? E a luz, se é um dia que está chovendo, porque isso também vai ajudar no que a gente estava falando. Então, essas horinhas antes de dormir e ao acordar são super importantes para que a criança. Não só a criança, na verdade, gente, isso vale O para adulto adulto, também, no as caso, pessoas né? também. Aham. Se for... E eu acho que só o cuidado, porque eu tive uma paciente já, uma participante do estudo de doutorado, que ela disse: ai, Marcela, mas assim, ó, eu sou traumatizada, que eu acordava e a minha mãe já abria a janela na minha cara. Então, assim, a gente pode fazer devagarinho também, né? Não precisa traumatizar as crianças. E talvez deixar outras formas. Então, se não é a janela, quem sabe deixar a porta aberta. Enfim. E devagarinho colocando, Devagarinho, o dia mas está nascendo, como o tá sol está nascendo, nascendo, a gente pode ir fazendo, também não exatamente. precisa tocar um holofote. Exato. Ou jogar um Um balde copo de d'água água fria. fria, alguma coisa assim, pra... Exatamente. Isso, só Muito esse bem. parênteses que eu queria fazer. Eu acho que tinha mais uma pergunta sobre suor. Meu maiorzinho com 6 anos pede. Pergunto porque meu pequeno de 6 anos, logo ao pegar no sono, ele soa. E ao longo da noite, não mais. Não, é que pode acontecer mesmo. E daí organizar coisas de temperatura do quarto, temperatura do pijama. Às vezes agora no inverno a gente quer botar um pijama de fleece, alguma coisa assim, mas pode ser normal, vale fazer a revisão anual, semestral, enfim, de cada um para fazer as particularidades de cada criança, né? Para ver se tem alguma outra coisa. Entrar na cabeça do pai da criança que diminui o ritmo. É que eu também tenho um pai super ativo e tá virando parte da rotina da minha filha. Depois de toda a rotina tá toda certa, ela se acorda, vai lá e quer brincar de esconde-esconde, berrar um pouco com o pai, daí o pai berra um pouco com ela e assim a gente vai. Faz parte, a gente vai conversando e vai adaptando as rotinas. Né? Comunicação é tudo na vida, Comunicação gente. é tudo, exato. Fala uma mensagem final aí para os nossos seguidores, quem está entrando em contato também. Gente, eu acho que a mensagem, a principal e a ideia da live é apresentar, assim, depois vai ter outras lives com os outros médicos e colaboradores e profissionais da saúde que estão fazendo parte desta clínica que está começando, assim, antes era mais um ajuntamento de mentes pensantes parecido, assim, digamos assim, cada um com o seu espaço e agora tentando otimizar e unificar isso. Então, acho que o principal é a gente ter agora mais um espaço acolhedor, um espaço acolhedor para os pacientes e para nós profissionais, para a gente poder fazer um acompanhamento mais dinâmico e mais repleto para os nossos pacientes. Agradecer a oportunidade de fazer parte deste momento, porque acho que vai ser só muitos frutos a gente acolher. E agradecer a ti, Marcela, por ter participado junto comigo, já que o senhor doutor, sócio fundador, está na reunião de condomínio e não pode estar participando hoje conosco. Tenho certeza que ele vai trazer muitas histórias legais também da clínica que está se criando. E obrigada também, Marcela, por estar agilizando tudo isso, porque foi a tua chegada na clínica que está fazendo essas coisas, revolucionando, fazendo essas coisas andarem e vai ser só pro bem da gente. Imagina, eu acho que é muito legal a gente estar fazendo essas iniciativas que levam informação, né? Porque eu vi muitas pessoas aqui agradecendo as informações, né? E a gente passou por muitas coisas super rápido, então acho que vai ser legal a gente fazer mais episódios do Sunset Page, né? Nesses fins de dia, assim, para levar mais ainda, mais evidência, mais informação para as pessoas. E ressaltar que das famílias, né? Principalmente o meu trabalho como psicóloga acaba sendo muito com os pais, né? Porque não adianta eu conversar com uma criança de 3 anos, não, olha só, tem que fazer exercício. Não, eu preciso dos pais para que isso vire uma rotina da família inteira. Então, acho que a clínica Prime Baby, ela tá se posicionando também muito nesse sentido, né? Do cuidado com a família. Integral, exatamente. E é por isso que tem uma psicóloga e uma pneumo juntas. E também agradecer, apesar do... Ah, boa, vamos deixar uma caixinha assim. De tópicos, ótimo. De tópicos.
mas também queria agradecer ao Dr. Alberto Sanseverino, que não esteve conosco. Eu acho que a gente deveria fazer essa live, porque acho que tu teve a oportunidade, Paula, de falar no início o quanto ele foi uma inspiração para ti, assim como a nossa, né, os nossos outros médicos da família. E aqui também estava assistindo, pelo menos há um tempo atrás, a Mariana, que foi uma inspiração para mim. Acho que a gente tem essa cultura na família cultura familiar Sanseverino. de servir de exemplo uns para os outros e de se apoiar. Exatamente. E, Exatamente. enfim, eu acho que sim. E o doutor Alberto, como o meu pai e fundador da clínica, ele tem me apoiado junto com as outras fundadoras, na verdade, não é só ele. Eles têm me apoiado muito, assim, é muito bom contar com esse suporte. Tipo assim, a Mari tá aí, então, Mari, fica a minha dedicatória, assim, porque é muito bom, de verdade, assim, ver os modelos, né? E Não, então, essa última sexta mesmo aconteceu uma oportunidade, enfim, em questões profissionais mesmo. E a primeira pessoa que eu acabei ligando para poder trocar uma ideia foi o Dr. Alberto, para ver o que luz ele me daria, assim, que ele acha que isso vale a pena ou não vale a pena. É um mega investimento, será que dá, será que não dá? Será que dá para botar na minha rotina isso tudo? Sim. Então, não só um exemplo de na época da faculdade, mas ainda uma referência aqui hoje e oportunizando que a gente esteja aqui também, porque sem a clínica Raio Baby não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então, fica o nosso agradecimento para nossa família, né, que tem essa história de cuidado e cuidado em família, e a gente segue levando, então, da família Sanseverino para outras famílias aí de Porto Alegre e da região. Então Tá, gente. Boa noite para vocês. obrigada. Encerramos Um beijo. Encerramos hoje. Até Qualquer semana que coisa, vem. mandem as dúvidas e a gente tenta complementar, tá bom? Exatamente. Abraço. Beijos.